Hoje, inclusive, estava de boas, estava tão tranquilo, rapaz. Quando eu vejo, ó, meu celular batendo lá, o pastor soltando, o Macedo ali junto. Eu vou trazer o Macedo aqui nessa brincadeira. Um abraço ao pastor também, ao pastor Mala. Mas aqui tá mais, eu acho que tá mais completinho e vamos começar já nessa história, tá? Primeiramente, o Macedão aqui na conversa e principalmente qual é o objetivo em relação a esse requerimento. Juiz de Direito Leandro Jorge Bittencourt Cano, Cássio Cano, tá, tudo bem, que é associado do Esporte Clube Corinthians Paulista, protocolou um requerimento formal ao presidente do Conselho Deliberativo, o Romeu Tomás Júnior, né, em tese, solicitando a apuração de gestão temerária e a adoção de medidas regressivas. Medidas regressivas são, você vai apurar a responsabilidade, se houver alguma responsabilidade civil, você vai pagar com seu próprio patrimônio, tá? Com seus patrimônios, apesar que alguns deles já não têm muitos patrimônios, estão bloqueados, né, etc. Mas aqui a gente conversa depois. Para ressarcir um prejuízo superior a 40 milhões de reais. O valor é resultado de uma condenação da FIFA relacionada ao contrato firmado com o atleta Matias Rojas, considerado juridicamente falho e prejudicial aos interesses do Corinthians. Prejuízo financeiro e gestão temerária, ou gestão irregular. No requerimento, Cano destaca que o contrato com Rojas expôs o clube a uma condenação internacional, sendo atribuído a atos de gestão irregular por parte dos dirigentes. Segundo o documento, a administração assumiu obrigações incompatíveis com a capacidade financeira do Corinthians, não cumprindo o que foi pactuado, no caso. Responsabilidade dos dirigentes. O requerente argumenta que os dirigentes envolvidos na ocasião, incluindo o presidente, o diretor de futebol, o diretor jurídico e o diretor financeiro, devem ser responsabilizados pessoalmente, com base nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Cano afirma que houve violação do dever de diligência e negligência qualificada, caracterizando uma gestão imprudente. Na gestão temerária está ali qualificado, Cano classifica a celebração de um contrato de alto impacto financeiro sem garantias adequadas e lastro orçamentário seguro, como gestão temerária em conformidade com a Lei Geral do Esporte. Além disso, ele ressalta que a conduta dos dirigentes viola o Estatuto Social do clube, que exige a probidade e lealdade à instituição e proíbe atos que possam causar prejuízos significativos. E os requerimentos específicos. A instauração imediata de um procedimento administrativo interno, a identificação das condutas dos dirigentes envolvidos, a adoção de medidas jurídicas para o ressarcimento integral do prejuízo, o encaminhamento do requerimento ao Conselho Deliberativo, CORE e Conselho Fiscal, a comunicação formal e documentada ao requerente sobre as providências adotadas em até 10 dias. O requerente alerta que a omissão em adotar as providências solicitadas poderá resultar em medidas adicionais, tanto internamente como no Poder Judiciário, visando proteger o patrimônio social do clube. O documento, portanto, representa uma denúncia formal e um apelo por responsabilidade e transparência na gestão do Corinthians, enfatizando a necessidade de ações concretas para evitar prejuízos financeiros que continuem a comprometer a saúde financeira do clube. Ufa! Cara, e aí, rapaz? Ô Douglas, um juiz de direito entra nessa brincadeira e, associado como ele, percebendo a patifaria que está acontecendo, né, simplesmente define ali uma petição para a responsabilização. Ah, e só para ficar claro, viu, gente? Para não faltar nenhuma aspa aqui, ó. Quais são os dirigentes que estão sendo apontados? O presidente do William Monteiro Alves, o diretor de futebol Alessandro, o diretor jurídico Herói Vicente, o Wesley Melo, o Augusto Melo, o Rubens Gomes, o Yankee Lee e o Rosala Santoro. Tem que haver uma apuração em todas as esferas, porque desde o início do contrato até o seu rompimento, então todos os envolvidos terão que ser analisados e as suas condutas. Vale destacar, e obviamente a gente tem que destacar, que teve muito disse-me-disse durante bastante tempo na mídia, seja por parte do Augusto Melo, seja pelo Rosala Santoro. E quando teve a representação, lembra aquela representação que mostrava um extrato bancário, que o Corinthians poderia ter fundos, né, poderia ter dinheiro para fazer a quitação do pagamento do Rojas naqueles dias, e não foi feito. Muita gente já, com o desgaste natural da gestão Augusto Melo, ninguém levou apontamento e só lembrou dos vídeos. Mas é sempre muito importante. Esse tipo de requerimento de um juiz é, por óbvio, para apontar as condutas e os comprovantes, os documentos, para ter a responsabilização correta de cada um, ou de todos, que geralmente vai acontecer como todos. Mas, por óbvio, isso daqui é o primeiro apontamento de alguém que tem um peso, é um juiz, pedindo a responsabilização de pessoas que, de certa forma, teriam causado um dano à estrutura corintiana. E aí, meu querido Douglas, o que você sentiu vendo aquilo que a gente falava no ano passado, né, no finalzinho, aliás, nesse ano, né, porque a gente ainda está em 2025, sobre essa questão, sobre aquela representação, sobre tudo que está acontecendo? E aí, o que você vai colocar? Então, Reis, o que acontece? Ele já está pegando e colocando o conselho na parede.
Ou você faz em 10 dias, ou vai juizar. Daí você será responsabilizado também por não tomar providência. Já há um ato jurídico perfeito, já há lesão na questão do Rojas e já há lesão na questão do Félix Torres. O Félix, então, o Félix eu vou colocar aqui na tela, porque ele fez um outro requerimento. Aí eu só fiz um de cada vez, para que eventualmente ele faça. Então, o que acontece? Já é passivo de punidade, de você punir. Não é que no caso do Augusto Meirelles que depende da justiça. Ali já pode punir. Se de fato, é ato administrativo, né? Conforme o requerimento e o juiz de direito ele endossa para responsabilizar, já está lá configurado o senhor Rosário Santoro, o senhor Baleia do Tic Tac, tá lá? Ele estava tratando. Ó, o que acontece? Vamos lá. Teve todo esse requerimento para responsabilização. Na verdade, ele quer individualizar a conduta. É juiz. Se você ver tecnicamente falando, ele não está falando responsabilize o presidente. Não é assim. Na lei de esporte é o presidente. Não é. Não é assim que funciona. Quem está passando aí é ilusão. Por isso que existe o quê? Dirigentes que fazem atribuições. Daí você tem o grau de responsabilidade. Agora, o senhor occultation, a documentação está o quê? Que havia dinheiro em caixa e não foi pago. Nada justifica o não pagamento. Porque é o dever, né? É o dever dele. É um movimento de risco. É um movimento de risco. Então, ele fala de assumir a responsabilidade. Você vai ver. Não tinha condições de pagamento, tudo, mas você tinha uma medida urgente que você podia ter um dano de 40 milhões. Você pegar e costurar isso, não acho que foi o problema. Você costurar um negócio e fazer o negócio. O problema é o quê? O problema é ter dinheiro em caixa e você não honrar. Esse é o prior. São 10 horas. Você tem dinheiro em caixa e você não honra. Isso é o problema. Entendeu? De você ter que pactuar porque tá devendo, não tem. Você tentou fazer uma medida emergente para você pegar, às vezes, desespero lá. Tu não sabe como estava na época. Beleza, você vai lá e faz um acordo, mas você tem que cumprir. É prioridade, independente de que tem dinheiro no caixa. Se você pega isso daqui, você tem que ter com prioridade disso daí. Mas se você tem lá que parece que tinha tinha o Profut para pagar, isso daí, o Profut dava para chutar tanto que ele chutou, tanto que ele ocultou o Profut. Tem direito que pagar o quê? O Rojas. O senhor Balé do Tic Tac tava lá negociando. Por que aconteceu a penalidade? Responsabilidade de quem está negociando. Responsabilidade de quem estava em contato direto com o representante. Se você está em contato direto com o representante, por que aconteceu isso? Então você concorre na responsabilidade. Do advogado do IU, eu não acredito, nem do IU eu não acredito. Eu não acredito que responsabilize o jurídico. Porque o jurídico ele tinha que tomar uma medida para não ser aplicado, porque ali já se aplicava a rescisão indireta. Então você tinha que fazer o acordo. O cara fez o acordo absurdo. Ele fazia, acontecia o que aconteceu. Agora o problema é o seguinte. Não pagou? Eu não sabia. Como que você não sabia? Como que você, como presidente, como diretor financeiro, como que você não sabia as prioridades do clube? Então você não controlava porcaria nenhuma. Geralmente ele se esquivava da responsabilidade. Isso aí falava isso. Esqueça política. Esqueça Rosala. Esqueça política, que agora nós estamos falando de política. Nós estamos falando de responsabilidade de gestor, que é uma coisa totalmente diferente. Então, politiquinha não vai colar aqui. Porque os caras estão indo para dentro, civilmente, criminalmente. Os caras decidiram o quê? Quem cagou vai sentar e vai rodar. É isso a questão. Ele já pegou e falou, 10 dias de providência. Não adianta querer fazer a patifaria, tá desde o mês 5 lá. Por que não andou ainda? Porque se não andar ali, vai na justiça. Porque se ele não entrar, vai entrar outro associado e vai entrar, pedindo ressarcimento. Já está na hora de entrar, talvez sendo ali um juiz desse peso, esse volume. A única coisa que eu posso acrescentar, Douglas, assim, como eu falei para você na última vez, todo mundo tem uma pazinha de responsabilidade, isso daí vai do topo, como o próprio juiz falou, presidente, financeiro, jurídico, todo mundo tem sua responsabilidade ali dentro. Claro que a gente tem que aguardar os documentos, os extratos. Se aquele extrato, por exemplo, foi feito um requerimento há muito tempo atrás, não sei nem se está aqui. Deixa eu ver se eu acho. Na peça tem toda a documentação. Pois é, aqui, ó. Aqui, ó. Esse é o X da questão, tá? Aqui, ó, para vocês verem. Teve um requerimento lá no passado, eu acho que nesse ano foi esse, porque esse negócio de 25, 26 é horroroso para mim. Mas é igual a cheque, você coloca em datas distintas. Isso aqui foi um requerimento da época, ó. Teve um requerimento à época que a gente teve acesso a isso daqui com várias situações, etc. E aqui mostrando, hipoteticamente, estou falando em hipótese, tá? O extrato bancário do Corinthians tendo os valores dia após dia, todos os dias certinhos, da data em que o Corinthians deveria ter pago, né? Aqui, ó, o fluxo financeiro do clube entre 16 e 24 de fevereiro,
que comprova a disponibilidade de 3,7 milhões, certo? Isso daqui é um documento que foi feito o requerimento, ninguém deu muita trela na época, mas o juiz deu. Esse juiz está dando. Ele é associado. Agora tem um dano materializado. E temos esse requerimento. O que eu espero, então, somente, é que apresentem os reais documentos, os originais, o bruto, para que, eventualmente, não só quem não tomou atitude, todo mundo, o mesmo bolo que o juiz está apontando, do presidente ao financeiro, ao jurídico, por quê? Porque senão as pessoas vão ter a sensação, aquela mesma sensação do Gavioli. O Gavioli vai dizer assim, eu não tinha essa responsabilidade, a responsabilidade é do outro. Não, o Gavioli está sendo responsabilidade porque era um dever dele. Assim como administrativamente, pode ser um dever do financeiro, pode ser um dever do jurídico, é um dever do presidente, porque está no estatuto, tá? Por isso que eu falei que o DNA está no dedo. O presidente tem a obrigação de ficar fiscalizando todo mundo, principalmente porque o dele está na reta. E esses também, solidariamente, têm que ser responsabilizados. Todo mundo fica responsável, solidário. Não é exclusivo. Não é que não estou dizendo que não tem a responsabilidade, mas é solidário, todo mundo ali. E é a interpretação do próprio juiz. Todo mundo, o juiz, ou associado, que fez o requerimento, quer a cadeia completa, do presidente e aquele cara de baixo. É só apresentar o documento. Para com esse negócio de, foi feito um vídeo no sei lá o quê. Meu amigo, documento. Apresentou, a responsabilidade é de quem? De todo mundo. Então você vai constatar e depois vai buscar lá dentro. Vai buscar lá dentro a responsabilidade. Se não for buscar a responsabilidade dentro, lá fora vai acontecer. E eu acredito que isso só vai acontecer com uma intervenção, por óbvio, ou se tenhamos ali uma ação desse próprio juiz aí, querendo a responsabilização, porque não vai andar, vai remeter para como é que diz? A Comissão de Justiça, vai enrolar, como está enrolando a questão do André Sanches, e vai colocar lá, quem sabe, um dia para a Comissão de Ética, daqui a 2 anos, 3 anos, e o dano está aí, certo? Então, ao juiz, ainda bem que ele já estabeleceu um prazo, inclusive, de celeridade. Se virem para apurar. Por que, Reis, ele fez isso daí? Porque já não é que nem do Andrés, do Williams, depende da justiça. Isso daí já está configurado, já era. Está encerrado. É dano administrativo, né? Já era. Tomamos um cacete do Rojas e tomamos um cacete no Félix Torres. Do Félix Torres, eu acho que nem muito. Do Félix Torres, dá até para sair. Mas do Rojas é B.O. Do Rojas é B.O. É isso que eu vou trazer. Eu vou trazer o do Félix para depois ver todas as mensagens de vocês aqui. Tem muita mensagem hoje. Obrigado pela audiência novamente nesse domingão aqui. Vamos pro Félix logo, para a gente juntar e dar uma conclusão final nisso aqui, porque o Macedo, de novo, né? O Macedo tá voando nesse final do ano. Tá na fase. Que fase, meu amigo. Mas aí teve o segundo requerimento, além do Rojas, que eu acho mais pesado, porque aí é documental. Você tem uma questão talvez mais subjetiva, mas vamos ver como é que tá o requerimento aqui, tá? O associado do Corinthians pede investigação por transfer ban de Félix Torres. Aqui é uma questão de gestão, óbvio, mas tem que lembrar que a Lei Geral do Esporte deixa uma abrangência muito grande também nesse aspecto, tá? O juiz de direito, de novo, é o mesmo associado, é o mesmo juiz. A gente pode resumir ele como o Cano, que é associado do Corinthians, protocolou um requerimento formal junto ao Conselho Deliberativo do Corinthians, exigindo uma investigação sobre a gestão que resultou em um transfer ban imposto pela FIFA ao clube. A sanção decorrente do inadimplemento de obrigações financeiras relacionadas ao contrato do jogador Félix Torres resultou em um prejuízo de 40 milhões. No documento, Cano responsabiliza dirigentes do clube que participaram da negociação, incluindo o presidente Augusto Melo, diretor Rubens Gomes, Rubão, tá aí, né? E Yankee Lee, diretor financeiro Rosala Santoro, por atos de gestão considerados irresponsáveis e juridicamente falhos. Ele argumenta que a falta de planejamento e garantias adequadas caracteriza gestão temerária, conforme a Lei Geral do Esporte. O transfer ban não apenas gera prejuízos financeiros diretos, mas também afeta a imagem institucional e a competitividade do Corinthians. Cano ressalta que a responsabilidade civil dos dirigentes é clara, com base no Código Civil, e que a omissão em apurar irregularidades configura violação estatutária, e faz os mesmos requerimentos nesse sentido, jamais direcionado à gestão anterior do Augusto Melo com o Rubão, com o Yankee Lee e com o Rosala Santoro. Certo? Esses daqui seriam a questão primordial, ou seja, não seria bem a questão do transfer ban que nós tomamos, mas a origem da dívida, certo? Que é exatamente o não pagamento. Tem que aguardar